Você conhece aquelas pessoas que gostam de apaziguar as situações, gostam de união, gostam de consenso? Hoje eu vou falar desse tipo de personalidade. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. E se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal para tecer pontes com você, para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Hoje eu vou falar dessas pessoas que são aparentemente muito calmas, muito tranquilas. Elas dizem que elas não sentem raiva, elas não gostam de conflitos, de confusões, e elas às vezes demoram para ter uma reação a uma situação. Anos às vezes, né? A gente diz que o tipo 9 às vezes, né, foi demitido, tá tudo bem. 3 anos depois, está revoltado com a demissão, ou que perdeu alguém querido e tá ok. 2 anos depois, está caindo num choro sem fim pelo luto. Essas são as pessoas do tipo 9. Elas gostam mesmo de ter sossego, tranquilidade, mas o que aconteceu lá dentro delas e o que acontece dentro delas é que elas anestesiam as emoções, especialmente a raiva. Tem uma anestesia de não querer entrar em contato com a confusão interna, com a angústia que mora dentro. E elas fazem qualquer negócio para não entrar em contato com isso, elas fazem qualquer mecanismo de fuga disso, se distraem disso com qualquer coisa, né? Obviamente, você sabe o que a gente usa para se distrair. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser televisão, pode ser celular, pode ser o que for para se distrair daquilo que está lá dentro incomodando, qualquer coisa que incomode. Mas o tipo 9 também usa o sono. Eles vão dormir. São pessoas que vão dormir quando tem, né? Quando esse conflito interno está muito incômodo, tem muito incômodo dentro. São pessoas super capazes de se desligar mesmo, né? De desligar a escuta, de desligar o que estão sentindo. Se vem alguém ficar lá falando na orelha delas de algo que para elas é incômodo, vixi, elas estão lá, né? A pessoa está lá falando, elas estão escutando a vozinha lá longe. A única preocupação é se a pessoa parar de falar, porque dá um medinho ali que a pessoa pode perguntar alguma coisa e elas não vão ter escutado, elas não vão saber responder. Essas são as pessoas do tipo 9. Elas são ótimas em mediar. Olha que interessante, né? Elas detestam uma bagunça, um conflito, uma briga, né, uma confusão. Elas não gostam disso, elas fogem disso. Elas não gostam de encarar os próprios problemas, até por isso que vem para elas esta fala da preguiça, né? Que a gente fala que é uma preguiça porque elas dormem, porque elas são acomodadas e tal, mas a preguiça é uma preguiça de olhar para dentro e encarar o que elas estão sentindo. Mas quando elas fazem isso, que elas amadurecem um pouco, elas fazem isso e elas conseguem encarar conflitos, elas são excelentes mediadoras, porque são pessoas muito ponderadas, são pessoas imparciais, são aquelas pessoas que conseguem escutar um lado, as coisas positivas daquilo, as coisas negativas daquilo, elas conseguem escutar o outro, as coisas positivas, as coisas negativas. Se tiver terceiro lado, elas vão também olhar, analisar. E como elas adoram um consenso, elas acabam sendo excelentes mediadoras se elas se dispuserem aí para esse lugar de encarar ali, né, o desconforto inicial de um conflito. Essas pessoas, essas pessoinhas, né, a gente diz que lá dentro delas, né, também tem às vezes uma vingancinha passiva. Elas são pessoas que às vezes vão estar chateadas com você, elas não vão falar, não vão fazer nada, você não vai ter nem noção que isso está acontecendo, mas você vai pedir alguma coisa para elas e elas estão sempre dispostas, né? Esse é outro jeito do tipo 9, elas estão sempre dispostas a fazer coisa para os outros e elas vão falar assim: ah, claro, vou fazer para você isso aí. E aí você pergunta dali a um dia e elas não fizeram, esqueci. E não foi esquecimento, essa é a vingancinha do tipo 9, elas fazem de propósito.
propósito, lá dentro delas fica assim, eu não vou fazer não, essa pessoa aprontou não sei o que comigo, e aí eu não vou fazer isso para ela. Esse é o único jeito delas entrarem um pouquinho em contato com a raiva que está lá dentro e ter essa leve vingancinha que o pessoal diz até que é uma certa teimosia, né? Vai parecendo que é uma teimosia. Mas esse é o que mora lá dentro do tipo 9, né? E o tipo 9 são pessoas muito colaborativas, elas adoram, um dos jeitos às vezes também que elas usam para se distrair do que está incomodando dentro é ajudar os outros. Elas fazem pelos outros, elas fazem para os outros, né? E elas têm uma vontade muito grande de pertencer, de participar. Isso chega num grau que elas acabam não conseguindo dizer não para os outros. Esse é um aprendizado importante para o tipo 9, aprender a dizer não. Porque isso vai indo, vai indo, vai indo, num grau que elas esquecem do que é essencial para elas, do que é importante, elas procrastinam o que é importante para elas e ficam fazendo coisas para os outros. E elas acabam, especialmente quando os outros estão empolgados, entusiasmados, animados, elas gostam da empolgação alheia. E também quando os outros as elogiam, elas gostam de elogio. O que mora lá dentro, né? A gente vai olhando para essa criança ali, para a historinha que aconteceu lá dentro, para esse tipo de personalidade se formar, são crianças que não se sentiram importantes, né? A pessoinha do tipo 9, ela vai ter essa crença assim, ó. Ai, para que eu vou falar isso, né? Não vão escutar mesmo. Ai, para que eu vou fazer isso se não vai valer a pena, se não vão valorizar? Ah, não vou fazer não. E daí elas vão perdendo a empolgação, o entusiasmo, por isso que é importante a empolgação dos outros. Porque a delas, né, essa empolgação que é delas, vai diminuindo assim com essa crença, né? Ah, não vou fazer não, né? Não vai servir para nada. Elas vão tendo essa crença interna. Essa crença vem de que quando criança elas se sentiram preteridas, esquecidas, ignoradas. Essa crença e essa falta de vontade de falar ou fazer vem também de uma criança que às vezes falou algo e esse algo não foi levado em conta ou foi censurado. Mas ela percebeu que o que outras crianças falaram foi validado ou foi escutado. E ela vai interpretando que ela não é importante. Né? Ela melhor não falar nada, não fazer nada. Ela não é importante, não vai valer a pena. A outra história que às vezes aconteceu com essa criança é que ela pode ter vivido num ambiente conflituoso, né, num ambiente que tinha tensão entre os cuidadores, e como criança ela não tinha recurso para lidar com isso. E aquilo gerou uma confusão interna, muito incômodo interno, e é daí que vem o mecanismo dela querer desligar e não sentir isso daí. E evitar qualquer coisa que cause de novo esse incômodo, essa confusão interna. Essas são as pessoinhas do tipo 9. Se você se identificou aí um pouquinho com essa descrição, dá uma paradinha, olha um pouquinho para você. Veja se é possível dizer aí dentro de você: o que eu tenho a falar vale a pena. Eu sou importante. O que eu faço pode ser de muito valor. E depois também faça uma pergunta para você mesma ou para você mesmo. Qual é a ação correta que eu posso tomar nesta situação que eu estou vivendo hoje na vida? Qual é a ação correta que eu posso tomar nesta situação que eu estou vivendo hoje na minha vida?